Graça em Cristo Jesus. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa vida perene e a eternidade de Deus. O texto do Salmo 103, versículo 15 e 16 diz: Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Esse texto é bem claro a respeito dos nossos dias, da durabilidade dos nossos dias. O Senhor usa um exemplo que nós vemos muito, e ele fala a respeito da relva e da flor do campo, que florescem e logo o vento bate e elas morrem. Aqui, vamos dizer, é só uma comparação. Assim como nós vemos todas essas coisas da natureza nascerem, florescerem, morrerem, o Senhor também fala que assim é a nossa vida. É claro, no sentido de durabilidade de tempo um pouco maior, comparado um com o outro. Mas é no sentido que Deus está querendo nos falar, é que tanto o que acontece com uma, acontece também com a outra. Assim como acontece com a relva, com a flor do campo, acontece com a nossa vida. E ele fala especialmente da nossa transitoriedade, da nossa vida perene nessa terra. Nós, às vezes, achamos que o nosso tempo é longo, especialmente quando somos crianças, somos jovens ou somos adultos na fase inicial. Nós achamos que temos uma vida imensa pela frente. E de fato parece isso. Nós nascemos, nós crescemos, nós vamos para a escola, de repente nos formamos e logo olhamos e falamos, poxa, que horizonte que eu tenho. Só que esse horizonte, ele passa rápido. Eu já estou com 62 anos e como passou rápido. A Bíblia nos fala no Salmo 90 o seguinte, Salmo 90, versículo 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Veja, ele fala que os nossos anos se acabam como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, e nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Aí ele resume tudo dizendo, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É interessante essa comparação, mas é uma realidade. Quando você chegar aí aos seus 60, 70 e 80 anos ou mais, você vai olhar para trás e falar, como passou rápido, como voou esse tempo. Mas uma coisa nos chama a atenção. Durante toda esta vida perene, transitória, no versículo número 17 e 18 do Salmo 103, diz assim, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. É interessante ele dizer que a misericórdia é de eternidade a eternidade. Ele está querendo dizer que os atributos de Deus não são perenes como nós, mas são eternos. A misericórdia de Deus nos assiste todos os dias e ela é eterna. Sabe o que isso significa? Diz o texto, sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, ou seja, a misericórdia de Deus é para nós e quando nós morrermos ela continuará nas gerações dos nossos filhos. Isso é fantástico. A eternidade de Deus sempre vai estar relacionada também com cuidado com os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, toda a geração que serve ao Senhor. Exatamente isso, porque no final ele diz, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos teus preceitos e os cumprem.
para aqueles que lembram os preceitos do Senhor e cumprem os preceitos do Senhor. Seria bom que nós pudéssemos cuidar de todas as gerações, mas isso não vai acontecer porque nós somos transitórios, nós somos perenes, como a flor do campo que nasce, cresce, floresce e morre, assim também será conosco. Por isso, eu quero dizer uma coisa muito importante. A eternidade de Deus é a garantia que as nossas gerações serão cuidadas pelo Deus da misericórdia. Isso nos leva a pensar o quê? Que quanto mais perto de Deus estivermos, quanto mais seguimos os preceitos e cumprimos os preceitos de Deus, mais nós estamos abençoando as gerações que virão. Ou seja, é um investimento que você faz para não só a sua vida, seus filhos, mas também toda a posteridade. Por isso, é importante estarmos juntos de Deus. Por isso é importante buscarmos Deus. Por isso é importante vivermos Deus. Porque nós estamos investindo na vida daqueles que virão. Faça isso. Tenha um coração mais próximo, busque o Senhor, esteja mais intimamente com Deus, porque a sua vida vai acabar. Mas você deixará um legado para os que vierem após você. Este é um grande investimento. É o maior investimento do planeta. É muito mais do que investimento financeiro, e a traça e também a ferrugem acabam com ele. Mas aquilo que você faz espiritualmente para a sua vida, para o seu crescimento e da sua família, é um investimento para sempre. Porque é garantido no banco eterno de Deus. É garantido na eternidade com Deus. E a misericórdia de Deus é exatamente os dividendos que vêm sobre os nossos filhos. Faça isso. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.